Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 1 a 5. Assim falou Jesus. Depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti, e pelo poder que lhe deste sobre toda a criatura, dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Glorifiquei-te sobre a terra, acabei a obra que me deste a fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha em ti antes que houvesse o mundo. Palavra da salvação. Comentário João 17, de 1 a 5. Santo Hilário. Não diz nosso Senhor que veio o dia, o tempo, mas sim que veio a hora. Na hora está parte do dia. E que hora era aquela? A hora de ser cuspido, flagelado e crucificado, e em que o Pai glorifica o Filho. O sol se apagou no curso da sua obra, e junto com ele os demais elementos do mundo sentiram chegar também a própria morte. Sob o peso do Senhor, suspenso na cruz, a terra tremeu, e atestou que não se apoderaria desse que estava para morrer. Proclama o centurião. Na verdade, este era Filho de Deus. O prenúncio é alcançado por seu cumprimento. O Senhor dissera: glorifica o teu Filho, com o que atesta que é Filho de Deus, não só em nome, mas também no sentido próprio de teu. Muitos dentre nós são filhos de Deus, mas não é nesse sentido que Jesus é filho. Nosso Senhor, afinal, é filho próprio e verdadeiro, de sangue e não de adoção, de verdade e não de título, de nascença e não de eleição. Por isso, depois da glorificação dele, à verdade seguiu-se o reconhecimento. O centurião o reconhece como verdadeiro Filho de Deus, para que nenhum dos crentes hesitasse em algo que um dos próprios perseguidores não negava. Pode ser que alguém, vendo como o Filho aguarda para ser glorificado, tome isto por prova de fraqueza dele e de superioridade daquele que o glorificará. E quem não atribuirá maior poder ao Pai, senão o próprio Filho diz? Se o próprio Filho diz: o Pai é maior do que eu? Precisamos nos precaver, porém, de que, aos olhos dos inexpertos, a honra do Pai diminua a glória do Filho, pois segue: para que teu Filho te glorifique a ti. Não é fraco, portanto, o Filho, uma vez que há de glorificar o Pai de volta com toda a glória com que será glorificado. Logo, esta prece pela glorificação mútua do Pai e do Filho mostra que em ambos há o mesmo poder e divindade. Nosso Senhor, tornado carne, havia de dar aos caducos, aos corpóreos, aos mortais a vida eterna. Ora, o poder que Deus lhe deu sobre toda a criatura foi na hora do nascimento, em que recebeu seu próprio ser. Essa transferência de poder do Pai ao Filho não deve ser avaliada como sinal de fraqueza, porque Deus é o Pai na medida em que deu, e Deus fica sendo o Filho na medida em que recebeu o poder de dar a vida eterna. E no que consiste a vida eterna? Ele em seguida responde: ora, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. A vida é conhecer o Deus verdadeiro, mas isto por si não completa a vida. O que então ajunta? E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Os arianos entendem que somente o Pai é Deus verdadeiro, somente Ele é justo, somente Ele é sábio. E o Filho não tem comunhão alguma nesses atributos. Se isso é tributado apenas ao Pai,
É necessário admitir que o Filho de Deus não tem verdade nem sabedoria. Não é incerto a ninguém que a verdade de uma coisa determinada se manifesta pela sua natureza e seus efeitos. É o verdadeiro trigo que, quando moído e transformado em farinha e pão cozido, serve de alimento e produz os efeitos de sua natureza. Eu pergunto então, como pode o Filho não ter a verdade, sendo que ele é da natureza e do poder de Deus? Ele fez, em virtude de sua natureza e de seu poder, coisas que nunca haviam sido feitas e que existiam por vontade dele. E talvez porque disse: A ti, como o único Deus, separa de Deus sua comunhão e unidade? Se separa, mas não conforme segue. A ti, como o único Deus verdadeiro. E ainda completa: E a Jesus Cristo, a quem enviaste. A fé da Igreja é fundada na confissão de Cristo verdadeiro Deus e na confissão do Pai, o único Deus verdadeiro. E o nascimento do Deus unigênito não rebaixa, pela sua natureza, nem muda a natureza divina. Este câmbio de glorificações não é para o proveito da divindade, mas para a honra que lhe resultava do conhecimento dos que antes a desconheciam. Em seguida, para que compreendêssemos o mérito da obediência e o mistério de toda a encarnação, acrescenta: E agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo. Ou ainda, orava para que aquela parte sua que pertencia ao tempo recebesse a glória que está acima de todo o tempo, a fim de que a corrupção da carne fosse transformada e absorvida na virtude de Deus e na incorruptibilidade do Espírito. Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 6 a 8. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no meio do mundo. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora sabem que todas as coisas que me deste vêm de ti, porque lhes comuniquei as palavras que me confiaste. Eles a receberam e conheceram verdadeiramente que eu saí de ti e creram que me enviaste. Palavra da salvação. Comentário João 17, de 6 a 8. Santo Agostinho. Se referia apenas aos discípulos com que ceava, a passagem presente não tem a ver com aquela glorificação de que falou antes, pela qual o Filho glorifica o Pai, pois ser conhecido a 12 ou 11 mortais, será isso motivo de tanta glória? Se, porém, quando diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste no meio do mundo, quis dar a entender todos que nele haviam de crer. Nesse caso, não há dúvidas de que esta é a glorificação pela qual o Filho glorifica o Pai. Além disso, ao dizer: manifestei teu nome, usa a mesma figura que em glorifiquei-te, pondo numa como na outra o pretérito no lugar do futuro. Mas o que segue mostra com mais probabilidade que falava dos que já eram discípulos, não de todos que viriam a crer. Logo, desde a abertura da sua oração, o Senhor quis dar a entender todos a quem daria a conhecer o Pai e assim o glorificaria. Tendo afinal acabado de dizer: para que teu Filho te glorifique, em seguida mostrou como isso seria: manifestei o teu nome aos homens que me deste do meio do mundo. Não conheciam, então, o nome de Deus, sendo judeus e estando na terra, da qual se disse: Deus é conhecido na Judéia, grande é o seu nome em Israel? Deve-se entender, portanto, neste sentido: manifestei o teu nome a estes homens, que me deste do meio do mundo, e que me ouvem dizer essas coisas, mas não o nome com que te chamas Deus, e sim o nome por que te chamas meu Pai.
Nome esse que não pode ser manifestado sem a manifestação do próprio Filho, pois não havia povo, mesmo antes de crer em Cristo, que não conhecesse de algum modo o nome de Deus, enquanto Deus de toda a criação. Logo, como Criador do mundo, Deus era conhecido a todos os povos, mesmo antes de serem impregnados da fé de Cristo, como único Deus digno de ser cultuado, à exclusão de todos os demais. Era conhecido na Judéia como o Pai de Cristo, por meio de quem tira o pecado do mundo. Este nome, até ali oculto, então se manifestou àqueles que o próprio Pai lhe deu do meio do mundo. E como o manifestou? Se ainda não vier a hora de que falou acima. Mas vem o tempo em que não vos falarei, já por parábolas. Disto devemos inferir que pôs o tempo pretérito no lugar do futuro. Essas palavras de Cristo, que me deste do meio do mundo, referem-se àqueles que não eram do meio do mundo. Honra essa, porém, que receberam do seu renascimento, e não do nascimento. E o que significa o que segue? Eram teus e tu mos deste? Porventura o Pai já possuiu algo que não tenha comunicado com o Filho? Longe de nós pensar assim. No entanto, o Filho de Deus já possuiu algo que, como Filho do homem, não possuía ainda, quando ainda não tinha se tornado homem, no seio da mãe. Assim, ao dizer, eram teus, o Filho de Deus não se declarou separado do Pai, mas só a atribuir todo o seu poder àquele de quem tira esse poder. Já ao dizer, mos deste, mostra que foi como homem que recebeu esse poder de possuí-los. Ele próprio também os deu a si, isto é, Cristo Deus, junto do Pai, os deu a Cristo homem, porque este não está junto do Pai. Ora, disse isso para mostrar a concórdia que tem com o Pai, e também que agrada ao Pai que creiam no Filho. Daí que siga, guardaram a tua palavra. O Pai deu-lhe todas as coisas na mesma hora em que o gerou, possuidor de todas as coisas. Isto é, entenderam-nas e as retiveram. A palavra é recebida quando é compreendida na mente. Daí que siga, e conheceram verdadeiramente que eu saí de ti. E para que ninguém pensasse que este já era o conhecimento pela visão, e não o pela fé, fez o acréscimo, e creram, isto é, creram verdadeiramente que me enviaste. Creram, portanto, verdadeiramente o mesmo que conheceram verdadeiramente. Afinal, a expressão eu saí de ti significa o mesmo que a expressão me enviaste. Já quando diz creram, subentendamos verdadeiramente. Aqui não se deve dar ao verbo o mesmo sentido que teve pouco antes. Credes agora? Mas creram verdadeiramente, isto é, do jeito certo de crer, sem se abalar, com firmeza, com consistência, sem nunca mais voltar às suas coisas e abandonar Cristo. Os discípulos não eram ainda tais como o Senhor os retrata com o tempo passado, pois o Senhor aqui pronuncia como já fossem o que haveriam de ser uma vez recebido o Espírito Santo. Por outro lado, como o Pai deu aquelas palavras ao Filho, esta questão parece mais fácil de solucionar, se entendemos que nosso Senhor as recebeu do Pai enquanto Filho do homem. Se, porém, supomos que recebeu essas palavras do Pai como gerado pelo Pai, não se deve pensar em termos de tempo, como se num tempo anterior não as tivesse possuído, por tudo o que Deus Pai tenha dado a Deus Filho, deu-lhe ao gerá-lo. Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 9 a 13. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e sou glorificado neles.
Já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome. Conservei os que me deste. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, cumprindo-se a Escritura. Mas agora vou para ti e digo essas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si mesmos a plenitude do meu gozo. Palavra da salvação. Comentário João 17, de 9 a 13, Santo Agostinho. Quando ajunta, não rogo pelo mundo, por mundo quer dar a entender aqueles que vivem segundo a concupiscência do mundo, e não foram aquinhoados com a graça de serem escolhidos no meio do mundo. É este, é a este quinhão que alude quando acrescenta, mas por aqueles que me deste. Com efeito, uma vez que o Pai os deu a ele, disto resultou já não pertencerem ao mundo, pelo qual nosso Senhor não roga. Ademais, que o Pai os tenha dado ao Filho, nem por isso perdeu aqueles que deu. Daí que acrescente, porque são teus. Aqui fica bastante evidente que tudo o que é do Pai é do Filho unigênito, pelo motivo de que também ele é Deus e nascido como é do Pai, igual em grandeza ao Pai, não no sentido em que é dito ao filho mais velho, na parábola do filho pródigo. Tudo o que é meu é teu. Pois nessas palavras estão abarcadas todas as criaturas abaixo da criatura santa e racional. Já as palavras do presente trecho, todas as coisas, todas minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas, incluem também a própria criatura racional, que não se submete senão a Deus. Portanto, sendo isto do Pai, não seria também do Filho se o Filho não fosse da mesma estatura que o Pai. Seria uma impiedade dizer que os santos, a quem aludiu com essas palavras, pertencem a alguém que não àquele por quem foram criados e santificados. Já quando, falando do Espírito Santo, o Senhor diz assim: tudo o que o Pai tem é meu. Refere-se às perfeições próprias da divindade do Pai. Afinal, o Espírito Santo não aceitaria de uma criatura submissa ao Pai e ao Filho o que o Senhor expressa dizendo: receberá do que é meu. Ao declará-la já cumprida, nosso Senhor mostra como a sua glorificação estava predestinada e quis dar como certo e incontestável o que aconteceria. Mas resta ainda investigar se trata da mesma glorificação de que dissera: e agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo. Se, afinal, é para Cristo ser glorificado junto do Pai, como será nos discípulos? Será que é porque essa glória se fará conhecida a eles e por meio deles a todos que acreditarem neles como testemunhas de Cristo? Com efeito, o Senhor acrescenta: já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. Mas, se levares em conta a hora em que falava, tanto nosso Senhor quanto os discípulos ainda estavam no mundo. Não podemos entender essas palavras, já não estão no mundo, já não estou no mundo, como referentes ao progresso nem do coração nem da vida. Pois admite-se, por acaso, que nosso Senhor tenha em algum momento pertencido ao mundo? Resta, portanto, que não estivesse mais no mundo por presença corpórea, como estivera até aí. Ou não dizemos no dia a dia: já não está aqui, em referência a alguém prestes a partir e, sobretudo, prestes a morrer? Daí que, para explicar por que o disse, acrescentou: e eu vou para ti.
Encomenda, portanto, ao Pai aqueles que há de abandonar pela ausência corpórea, dizendo: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Como o homem roga a Deus por seus discípulos, que de Deus recebeu. Mas presta atenção ao que segue, para que sejam um, assim como nós. Não diz para que nós e eles sejamos um, assim como nós somos um, pois o Pai e o Filho são um na mesma natureza, assim como nós, na nossa, somos um. Como afinal Deus e homem são uma só e a mesma pessoa, Jesus Cristo, vemos o homem quando roga e Deus quando declara que são um, ele e aquele a quem roga. Poderia ter dito, na medida em que é a cabeça da igreja e a igreja é seu corpo, o seguinte: e eu e eles não somos um. Quer dizer, não estamos juntos com uma só unidade, uma só entidade, mas somos um só homem. Porque a cabeça e o corpo fazem um só homem, no caso, Cristo. Porém, dando prova de sua unidade consubstancial ao Pai, quer que os seus sejam um, mas em Cristo, não apenas por aquela natureza comum pela qual todos, de homens mortais, subimos à altura dos anjos, mas também fundidos num só Espírito pelo fogo da caridade, com a mesma vontade unânime, dirigindo-nos ao mesmo modo de ser. Com efeito, as palavras para que sejam um, assim como nós somos um, expressam o seguinte desejo: que, assim como o Pai e o Filho são um, não apenas pela igualdade de substância, mas também pela vontade, do mesmo modo, aqueles de quem Cristo é o mediador com Deus sejam um, não apenas por serem da mesma natureza, mas também pela união no mesmo amor. No nome do Pai, o Filho, enquanto homem, guardava os seus discípulos, colocado junto deles pela presença humana. Mas também o Pai guardava no nome do Filho aqueles a quem, em nome do Filho, ouvia os pedidos. E não devemos compreender isso em sentido demasiado carnal, como se o Pai e o Filho nos guardassem cada um à sua vez, pois guardam-nos ao mesmo tempo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já a Escritura não nos eleva a menos que desça sobre nós. Compreendamos, pois, que quando o Senhor fala assim, distingue as pessoas, não divide a natureza. Quando, portanto, o filho guardava os discípulos por sua presença corpórea, o pai não aguardava até que o filho partisse para então substituí-lo no posto, mas ambos juntos o guardavam pelo poder espiritual. E quando o filho retirou deles a sua presença corpórea, reteve com o pai a guarda espiritual. Porque mesmo quando o filho, enquanto homem, os recebeu para guardar, não os tirou da guarda paterna. E quando o pai os deu ao filho para guardar, não os deu senão em cooperação com aquele mesmo a quem dava. Deu-nos ao Filho enquanto homem, em cooperação com o Filho enquanto Deus. Pois segue: conservei os que me deste, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, isto é, o traidor de Cristo, predestinado à perdição, cumprindo-se a Escritura, isto é, a parte dela que profetiza sobre Judas, sobretudo o Salmo 108. Ou ainda, foi expressado pouco acima no que consistia esse gozo, na parte em que diz: para que sejam um, assim como nós. Esse seu gozo quer dizer o gozo que lhes conferia, diz nosso Senhor, que neles chegará a plenitude. E é por isso que declara dizer essas coisas, estando ainda no mundo. Essa é a paz e a bem-aventurança do século futuro,